Oi gente, meu nome é Fernanda e bem-vindos ao canal Aventuras Sem Freios. Então, gente, hoje eu vou fazer um ranking dos meus livros favoritos. Então, eu escolhi alguns livros e uns livros que eu me lembrei na hora, uns livros que eu mais gostei, e eu vou colocar num ranking. Então, vai ter 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e 5 estrelas mais favoritei. Se eu ficar olhando pra cá, é porque aqui tá o meu tablet e é onde eu tô vendo os livros e o ranking. O livro é Feitiço para Coisas Perdidas. Eu acho que eu nunca disse, eu nunca falei, né, sobre esse livro aqui no canal. Porque, eu não sei, eu acho que no vídeo que eu fiz de indicando livros, né, que inclusive se você não viu, vai lá ver. Eu não disse desse livro porque eu acho que eu ainda não tinha lido ele, mas ele é muito bom. Vou dizer... Eu vou colocar ele em 4 estrelas. Ah, mas por que, Fernanda? Porque ele foi um livro que não me prendeu tanto assim. É um livro muito bom, de verdade. Mas tem umas coisas que eu não gostei tanto. Por exemplo, a Willow. Eu achei a história dela um pouquinho chata. E o fato de você também ter que ficar vendo aquelas cartas, eu ficava com muita preguiça de ler as cartas. Então o livro eu acho que não era pra mim. Romance, eu diria, sim, o livro é de romance, mas que ele não é 100% foco. O foco seria mais o desenvolvimento deles, então é quase um slow burn. Eu acho que é assim que se diz. E tem aquele mistério deles pra achar, descobrir o que acontece lá. Então, 4 estrelas. O livro é Meu Sol de Primavera. Olha, eu abandonei esse livro. Eu não me orgulho de falar isso, mas o fato é que a história dele não me prendeu. E eu li os 3 primeiros capítulos e eu sem querer levei um mega spoiler e fui voando pra o capítulo 10. E aí a partir do capítulo 10 começou a ficar mais legal. Só que aí foram aparecendo os outros vídeos, eu comecei a gravar pro canal, então eu fui lendo livros mais famosos, livros assim, pra poder falar deles com vocês, e eu acabei deixando esse livro de lado. Então, eu vou colocar ele em 2 estrelas. O livro é sobre uma menina que ela recebe tipo acontece pra ela uma decepção amorosa. Meio que ela gostava de um menino, o menino também depois pareceu que ia gostar dele, eles começaram a namorar, mas aí ele fez alguma coisa muito errada e acabou que não deu certo. E aí metade do livro é ela tentando se recompor, conhecendo outras pessoas que desde o começo eu já sabia. E apesar de não terminar esse livro, eu sei muito bem qual é o caminho que ele vai continuar. E eu acho que o livro, o foco não é o romance mesmo, é mais você ter mais pra dar uma lição de moral sobre o amor, essas coisas, sobre se apaixonar cedo demais. E esse livro é da Thaís Oliveira. Eu amo ela. Thaís Oliveira, te amo. Inclusive ela fez Corajosa, eu amo ela, mas o livro não me pegou tão bem. Talvez no futuro, quando eu tiver um pouquinho mais de paciência, eu leia. E aí, se eu mudar de opinião, eu falo pra vocês. O próximo livro é Amor e Gelato. Eu adoro esse livro. É muito bom. Inclusive, ele era bem famosinho e eu fiquei muito tempo enrolando pra ler ele. Inclusive, esse foi o primeiro livro, o livro que apareceu no primeiro vídeo do nosso canal, quem se lembra. E eu terminei ele muito rápido. Eu amei. Então esse livro, ele vai em 4º lugar. Ai, Fernanda, por que em 4º lugar? Você não acabou de dizer que amou ele? Calma. No começo, eu amava ele. Tipo, quando eu comecei a ler mesmo, antes de ler outras coisas. Só que aí eu li o 3º livro, que inclusive é o próximo livro que eu vou falar. E a minha opinião mudou um pouquinho, entendem? Ela deu uma fugidinha, porque o livro é muito bom. E apesar de a Lina e o Ren se apaixonarem muito rápido, de menos de uma semana,
Os acontecimentos são muito engraçados, mas não é algo que o plot twist vai te chocar, não é algo muito grande, e você fica um pouco raiva do personagem, ao mesmo tempo é muito fofo. E é um misto de emoções esse livro. Vamos para o próximo livro, né? O próximo livro é Amor e Azeitonas. Esse sim é impecável. Esse livro eu não só vou dar 5 estrelas, como eu vou dar 5 estrelas mais favoritei. Porque ele é incrível. É um livro incrível. O desenvolvimento do casal, ele foi muito melhor pensado. Eu acho que ele foi muito bem pensado comparando com Amor Gelato. O jeito... Ele é um cara que não queria mais se apaixonar. E ela faz ele mudar isso, porque ele tá apaixonado por ela. E a música que ele usa pra dormir. Ah, esse livro é muito bom. E a casa de família. É incrível. É só pra ler, entendeu? É 5 estrelas favoritei e acaba aqui. Não tem mais o que se discutir. Continuando com a saga, a coleção de Amor e Gelato, vamos falar de Amor e Sorte. Eu vou dizer, eu tinha acabado de terminar Amor e Gelato e eu comecei a ler Amor e Sorte. A minha primeira observação foi decepção. O livro, ele não é focado no romance, em forma nenhuma. Eu sou uma pessoa que gosta muito de romance, só que apesar disso, o livro é bom. Mas não supera nenhum dos dois outros. Não. O romance não tem romance, na verdade. A parte que eu mais gostei do livro, na verdade, foi a participação dos protagonistas da protagonista e do namorado dela do Amor e Gelato, porque o Amor e Sorte, ele é uma história sobre uma amiga da protagonista do Amor e Gelato. Então, no final do livro, eles aparecem lá. E essa parte é incrível, porque tem umas conversas, o jeito, é incrível. E o livro, ele não tem um final romântico, mas ele deixa aberto e a gente consegue saber o que vai acontecer. É óbvio que o menininho e a menininha vão ficar juntos, né? Mesmo ela não dizendo isso. Gente, o livro vai ser 2 estrelas. Eu colocaria 2 estrelas e meia. Eu vou colocar na frente. Não dá? Ah, tá bom. Eu colocaria 2,5, quase 3, mas já que não dá, vamos colocar 2 mesmo. Porque é bom, mas eu acho que eu coloquei expectativas demais, né? Vamos falar da minha mais nova leitura. Essa leitura desse livro eu li pelo Kindle, então não tenho o livro físico. E na verdade essa foi a primeira vez que eu li um livro. Eu não tenho o livro físico, porque de resto eu tenho todos. E o livro é melhor do que nos filmes. É um livro bom, mas tem umas coisas que eu me incomodei. Não me incomodei a ponto de não gostar do livro igual eu não gostei tanto do Amor e Sorte. Eu gostei muito, então 5 estrelas. Porque apesar da gente ver que a nossa protagonista tá gostando de outro cara, desde o começo a gente sabe que não é o outro cara, mas que é o Wes. Esse livro, na verdade, eu acho que ele é bem famosinho, né? Inclusive, numa época atrás, eu acho que ele era bombando e eu só fui ler hoje. Enfim, é incrível. Inclusive, a Sofia disse isso no primeiro vídeo do nosso canal. É pra assistir ele, porque a gente tá falando de muita coisa sobre ele, viu? Vamos lá. O próximo livro é Eu e Esse Meu Coração. O livro é bom, de verdade é bom, só que eu acho que eu coloquei expectativas demais. O plot twist, eu esperava que fosse maior. Ele de fato é uma coisa que você não espera, você fica... Mas ele não é, tipo... Porque chega num ponto que ele começa a falar umas coisas que você já imagina que aquele é o plot twist, é aquilo que vai acontecer. Você não tem certeza, mas você tem uma hipótese que pode estar, tem muita chance de estar certa. E no fato tava, eu vou colocar Eu e Esse Meu Coração, 3º lugar. 3. E tá, é uma colocação boa, não tá ruim, mas também não tá bom. E como eu disse, eu colocaria 3,5. Eu colocaria tudo número quebrado, sim. Eu não quero arredondar, vai ficar 3. O próximo livro é Todo Esse Tempo. Vocês sabem, eu acho que eu não preciso falar muito sobre ele, porque eu já fiz um vlog de leitura falando sobre ele, não é mesmo? Espero que vocês tenham assistido.
simplesmente 5 estrelas. Porque sim, porque o livro é muito bom. Eu amo. E, gente, quase me fez chorar. De fato, muito triste. Só que eu não consigo chorar com livro. Eu não sei, eu não consigo chorar com livro, não consigo chorar com filme. Só não dá. Eu não sei o que acontece. Mas se eu não fosse assim, eu tenho certeza que eu choraria. Porque o livro, ele é muito bom, ele é triste. E acontecem umas coisas que você não imagina, ao mesmo tempo que você imagina. Faltam só 5 livros, gente. O próximo livro, na verdade, é uma coleção. É a coleção de Harry Potter. Sim, vamos falar sobre Harry Potter. Gente, eu adoro Harry Potter. Inclusive, uma curiosidade, né? Harry Potter foi a primeira saga, a primeira coleção que eu li pra virar leitura. Então foi com Harry Potter que eu quis ler mais, que eu quis me aventurar nesse mundo da leitura, onde eu posso ler todos esses livros que eu tô mostrando pra vocês. Então, eu acho que não fui a única, que muitas pessoas leram Harry Potter. E é muito conhecido, inclusive tem uns filmes, né? Eu não vou me prolongar muito, mas com certeza 4 estrelas. Ai, Fernanda, por que 4 estrelas? Ó, 4 estrelas pra mim é ok, é bom. Mas por que coloquei 4 estrelas, não 5 ou 5 favoritei? Porque eu acho que os meus gostos hoje mudariam. Na verdade, não vamos colocar 4, vamos colocar 5. Eu acho que 5 é melhor. Meus gostos mudaram e, apesar de Harry Potter ser um dos meus livros favoritos, ele não me pega mais quanto antes. Eu acho que se eu lesse de novo, talvez com outra perspectiva, tendo lido outros livros de fantasia e de romance, é que eu só coloquei de romance pra gente ignorar essa parte, eu tivesse outra visão e talvez gostasse mais ou menos. Mas pelo que eu me lembro do que eu li ano passado, eu dou 5 estrelas, com certeza. Com certeza. O próximo livro foi em homenagem à Sofia. A Sofia, que é o quê? Anne de Green Gables. Sim, eu já li Anne de Green Gables. E o livro é bom. Tirando a parte de que a Anne fala páginas e páginas e ninguém mais aguenta ler ela falar. Não dá. Gente, tirando tudo, a narrativa desse livro não dá, não entra. Porque a mulher, ela fala muito. Só que a partir do terceiro livro, você tem uma visão totalmente diferente. Eu não terminei a coleção, apesar de eu ter lido, eu acho que 5 ou 6 livros. Mas eu não li porque eu fiquei em outra fase e a escrita tava começando a ficar chata. Não tava mais me apegando tanto. Então eu li mais a parte do romance da Anne criança e da Anne com os primeiros filhos. Depois disso, ok, Fia, não me mate. Mas para o primeiro livro, é o primeiro livro, Anne de Green Gables, não é Anne de Avonlea, não é Anne da Ilha, não. É para o primeiro livro. Eu vou dar 2 estrelas. E a Sofia, ela vai me matar. Mas desculpa, Sofia, é porque o primeiro ele é um pouquinho chato, mas a partir do segundo as coisas melhoram. Eu já aumentaria para terceiro. E o da Ilha eu colocaria por 4. Então, né? O próximo livro é Coraline. Eu li esse livro logo após desistir de ler Anne. Na verdade, eu acho que eu desisti de ler Anne por causa de Coraline. E esse é um dos únicos livros desse ranking que não é de romance, que é mais voltado pra, eu acho que, investigação, suspense, coisa assim. Terror, na verdade, mas pra mim não tem nada de terror. Desde pequena, eu gosto muito do filme de Coraline. Então, quando eu li o livro, mudou tudo, porque o livro ele é muito diferente. Tem cenas que, na minha cabeça, fazem muito mais sentido no livro do que no próprio filme, porque eles explicam mais, eles falam um pouco mais, eles descrevem mais, inclusive tem imagens que são totalmente diferentes das imagens que temos nos filmes. Então, eu acho que vale muito a pena ler o livro e depois assistir o filme, porque aí você consegue ter uma comparação boa. Então, faça os dois, leia e assista. Por isso, eu vou colocar o livro em 3. Terceiro lugar, 3 estrelas. Agora, vamos falar de outra coleção. Eu escolhi essa coleção e apesar de que na imagem tem 6 livros, eu quero falar só de 5, que é A Seleção, né? A gente vai falar da coleção da Seleção, então temos o livro A Seleção, A Elite, A Escolha, Vamos Pular Feliz para Sempre, então vamos para A Herdeira e A Coroa. Por que Feliz para Sempre? Porque
Se você leu o primeiro... Porque se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe por quê. Mas eu quero falar do Feliz para Sempre separado, porque ele é meu favorito, né? A Seleção foi o primeiro livro que eu li esse ano, 2025. A primeira coleção, na verdade. E eu amei. Eu gostei muito. Eu vou colocar ela em 5 estrelas, porque contando todos os livros. O povo, as pessoas, os leitores, eles não gostam tanto da história da Edley. Inclusive é por isso que muitos não leem A Herdeira e a Coroa, mas eu sinceramente amei. No começo ela é um pouco chata, eu também me levei... eu também me deixei levar pela opinião do público, então não li, eu não gostava tanto, então eu não queria ler. Mas aí eu comprei e eu li e eu amei. Tem uma parte que ela realmente percebe, que ela toma consciência, que ela fica séria, que ela vira adulta. E essa parte é incrível. Apesar de que o foco ser ela tentando achar um romance, o final... Olha, nada contra os que shippam a Edley e o Kylie, mas eu acho que o Eiko e a Edley foram muito fofos juntos. Claro, se ela tivesse ficado com o Kylie, eu teria ficado muito feliz. Igual eu fiquei muito feliz com o Eiko. Quando chega numa parte do livro, você percebe que o Eiko é feito pra ela. E apesar de não entender o porquê que ela deixou o Kylie na mão, o Eiko tá incrível pra mim. Pra mim, o Eiko é com a Edley e acabou. Não vou discutir com a autora. E agora, pra terminar o nosso ranking, né, o vídeo de hoje, vamos para Felizes para Sempre. E eu não vou nem falar nada, só sei que é 5 estrelas, favoritei. Livro perfeito, você tem vista dos personagens, você entende muito mais sobre a história da Seleção. Tem umas coisas, tem o epílogo de A Escolha, quando a Mary fica grávida pela primeira vez dos gêmeos. E tem muita coisa, tem muita... A história da Marley, do Aspen, da rainha, tem do Maxon, tem muitas... Gente, esse livro é muito... Quem assistiu o primeiro vídeo do canal sabe que eu amo esse livro. E que é só isso que eu tô pra falar, porque ele é incrível, perfeito e beijo. Então foi isso, gente. O ranking terminou. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho um vídeo meio doido, né? Muitas opiniões diferentes. Eu não coloquei nenhum em 1 estrela. Apesar de que se eu tivesse pegado os livros, eu provavelmente teria colocado em 1 estrela, sim. Talvez... Mas foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e deem um like pra gente continuar fazendo vídeos como esses. Beijos!